Pra onde você vai? Eu vou pro Japão. Quero mais animação, vai, mais animação. Eu vou pro Japão! Qual é o nome do programa? Vai, O nome é muito longo. Ele é alguma coisa de programa de convite para descendentes da América Latina e Central para conhecerem o Japão. Talvez eu tenha errado o nome, mas é nesse sentido. E é um programa cultural de uma semana. E quando que você vai? Eu embarco dia 12 de janeiro. E o programa, você participou de um edital. Como que foi o processo do edital? Participei pela 6ª vez do mesmo edital. Brasileiro não desiste nunca, assim, né? Primeiro, foi a parte de currículo. Eu mandei o meu currículo, eles pediram várias informações e algumas perguntas que tinha que responder, como objetivo, por que você quer ir por este programa no Japão. E da mesma forma, você faz todo o programa gratuitamente, mas você tem que devolver algo também. E aí é a divulgação do programa, divulgação da cultura do Japão de forma efetiva. E depois que você passou dessa fase do currículo, qual que foi a próxima fase? Depois eu fui aprovada e eu achei que era só mais uma fase. E era a entrevista, e foi uma dinâmica em grupo, não sei nem se pode chamar de uma dinâmica, foi uma apresentação, em português mesmo. Eles dividiram em 2 grupos, acho que de 15, e se apresentaram todos, então a gente ficou conhecendo quem que era cada um. E depois eles separaram em trios, e esses trios fizeram uma entrevista em português e em português e em inglês. E aí eu fiquei assim, será que ele vai falar em japonês em algum momento, alguma coisa assim? E foi só em português e inglês mesmo. E como você acha que você foi, assim, quando você saiu, como que você achou que você tinha ido nessa parte? Eu achei que eu tinha ido bem, eu me preparei, assim, eu fiz uma redação de possíveis perguntas, que eu teria que responder. É claro que na hora a gente fica nervoso mesmo, responder mesmo em inglês, fiz super nervosa, assim, falando pausadamente, mas eu saí com esperança, foi nesse sentido, né, de que ia dar certo. E aí, no mesmo dia que ela avisou que essa não era a última fase, que tinha mais uma fase, e aí a próxima fase seria no dia seguinte para quem passasse. Então, eu moro em Campinas, aí eu fui para São Paulo, no consulado de São Paulo, que é o que nos representa, a nossa região, né? E aí, se eu passasse, eu ia voltar para São Paulo no dia seguinte, sendo um dia útil de trabalho, não sabia muito bem como meu chefe ia aceitar. E aí eles falaram que iam ligar no mesmo dia pra pessoa, e como tava muito corrido, eles iam ligar só pras pessoas que passaram. E eles iam ligar até às 18 horas. Então eu tava, eu peguei carona, tava voltando, e deu 18 horas. Deu 18h10. Deu 18h20, e nada de ligação. Deu assim, passei, né, vamos estar em creche até 7 horas. Aí eu não lembro certo se foi por volta de 6h30, 6h40, eu recebi uma ligação falando que eu passei pra próxima fase. E essa última fase, como que foi? Não foi a última. Eu também achei que era a última fase, mais uma vez. E foi uma entrevista individual, foi muito bom porque o consulado conseguiu remanejar, porque eu moro mais longe, né? Não moro em São Paulo, teria que viajar, e me colocou no último horário. E aí eu tava muito nervosa, conversando com todo mundo pra tentar acalmar. Eu falei assim, dessa vez vocês vão perguntar em japonês alguma coisa, nem que seja apresentação. Não sabia se ia ser em inglês também, porque o programa ele é todo em inglês. Então você tem que, ao menos, ter conhecimento. E aí eu entrei, eram 4 pessoas, só que só uma senhora fazia as perguntas. E eu não esperava nenhuma das perguntas, mas fui respondendo também. E aí você saiu dessa suposta última fase. Aí eu perguntei de novo, alguma expectativa, te contei a resposta e não tinha previsão. Falei assim, beleza, é a última fase. Voltei e restava só esperar e torcer, tava conversando com os meus amigos, com a minha professora, tô na expectativa. E aí eu não lembro se foi uma semana depois, eu não lembro a data. Aí eu recebi uma ligação, de novo do consulado, e eu falei assim, ou é o sim ou não, né? Mas não, era para me comunicar que eu passei para mais uma fase.
E o que era essa mais uma fase? Eu teria que entregar no dia seguinte. Disso eu recebi uma ligação também por volta de umas 18h30. Sobre um tema longo que talvez eu erre, mas era uma redação em português sobre como que eu acreditava que o Japão poderia fortalecer as suas relações internacionais com os países da América Latina, América Central, com foco na comunidade língua brasileira, provavelmente porque o Brasil é a maior colônia de descendentes japoneses fora do Japão, e também porque eu sou brasileira. Então, o Consulado de São Paulo talvez fosse sentido. Como foi, tipo, a primeira vez que você foi pra entrevista nesse edital, como que foi? No primeiro edital, era o currículo, uma redação. Aí eu passei para a segunda fase, que eu não sei se tiveram outras fases, que a partir dali eu não passei mais. E aí era uma dinâmica de apresentação mesmo em português, acho que também tem sobre os candidatos, não me lembro muito bem. E aí depois era uma entrevista individual com o cônsul, e a entrevista começou em inglês, até aí ok, porque o programa pedia que tivesse influência em inglês, e eu tava esperando que ele falasse em espanhol, porque vão pessoas de outros países que, fora do Brasil, falam espanhol. Mas aí, de repente, ele falou comigo em japonês. E eu não tinha voltado a estudar, aí me deu um branco, falei a primeira palavra que me veio à cabeça, e pedi desculpas em português, falando desculpa, não sei japonês. E fui tentando, todo semestre que abria, eu fui tentando o edital todos os semestres. Porque não tem custo o edital em si. Tem um custo de locomoção até o consulado, o tempo, porque você está passando por processo seletivo, mas não tem custo do tipo, para participar desse edital, o valor é tanto. Tem que só atender os critérios que eles colocam. E para viagem também é por conta do consulado? Sim. A viagem, a hospedagem, o programa em si é um programa cultural focado mais em política, um pouco em cultura. Então a gente vai ter palestras com especialistas, algumas reuniões com autoridades do governo japonês, que ainda eles estão fechando a programação, passaram para a gente só a programação preliminar. E alimentação, custos, não vamos ter custos com visto, custo com seguro durante o programa. Se eu quisesse ficar um pouco mais, que eles estavam essa opção de poder estender em até uma semana, qualquer coisa como a mudança da data do voo, hospedagem, alimentação, seria por conta do candidato. Mas eu optei ficar só no período do programa mesmo, uma semana. E como foi quando você recebeu a notícia? Eu acho que eu estava muito calma. Eu acho que conversei normal, estava feliz e eu estava no trabalho com duas amigas. E eu acho que elas perceberam, pelo que eu estava respondendo, que eu tinha passado. Eu estava perguntando sobre o visto, sobre outras informações assim. E aí quando eu desliguei, eu virei e falei, então, passei, vou pro Japão. Acho que eu falei num tom sóbrio. A Marina deu um berro. Desculpa, tava animada. Aí a Vitória, que trabalha com a gente, falou, nossa, a Marina tá mais animada que a Kátia, não é possível. Deu um berro assim que a empresa inteira assustou. O que vocês vão fazer nessa uma semana no Japão? Ele não é para turistar, então acho que nem adianta me dar muitas dicas do que fazer no Japão. Ele tá quase todo fechadinho, com essas palestras sobre política, um pouco de imersão cultural. Vamos ficar, acho que uns 3 dias e meio, não tenho certeza, em Tóquio. E depois vamos para Fukushima, que é onde teve o tsunami. Porque a gente vai entender como que o governo local, a gente vai conhecer o governo local, conseguiu reestruturar a cidade, e a gente vai também visitar esses lugares atingidos. Então, com certeza, ele é bem focado em política. E essa vai ser a sua primeira vez no Japão? Essa é a minha primeira vez no Japão. E ir pro Japão é uma coisa que você sempre quis? Sim, é meio prega. A tela do meu computador, a imagem noturna de Tóquio com Tokyo Tower. Do programa, o que você tá mais animada pra fazer? Eu quero tirar a vista de Tóquio Tower. Quero subir a torre, aí eu quero ver se eu posso tirar uma foto por cima de Tóquio. Meio brega, mas é o que eu quero fazer. De Tóquio, eu acho que dá pra ver o Monte Fuji, então ver aquele cenário.
E a gente não sabe muito bem o que vai ter de cultura e quais são os tópicos que a gente vai estudar em política, né? Então eu tô tentando não ficar tão ansiosa e aproveitar o que tiver, não ter tantas expectativas, exceto a vista. Você é jornalista e você tem um mestrado. Eu sou jornalista, fiz minha especialização em ciência, eu trabalho com ciência hoje e eu tenho mestrado em divulgação científica e cultural. E passando assim, pra esse segue maravilhoso, como que vamos divulgar este programa, Kátia? O programa exige que os candidatos divulguem. Talvez eu faça uma palestra, alguma coisa assim da Unicamp, porque nós estamos em Campinas, né? Tem essa facilidade de unir um pouco o interior, as pessoas interessadas. E vou tentar, no que eu puder, filmar, tirar foto e contribuindo para a nossa página do Facebook e também para o canal. E onde que eles encontram a nossa página no Facebook? Se vocês digitarem Zaxudan Now, assim como o nome do canal mesmo, vocês encontram a página, dá um curtir, vai acompanhando a gente. Olha só, que maravilhoso. A internet possibilita várias coisas novas, não é mesmo? Tá. Bom, isso foi um pouco sobre como foi o meu processo seletivo nesse edital. Se você gostou, dá um like e não esqueça de se inscrever no canal para continuar acompanhando um pouco mais de como vai ser esse programa. Tá com mais dúvidas sobre o programa, de coisas futuras que talvez eu faça, não esqueça de deixar os seus comentários. E é isso, gostaria também de agradecer algumas instituições, pessoas especiais, como o MOFA, o Consulado Geral do Japão em São Paulo, a Marina, que foi a minha consultora e amiga durante todo esse processo, pessoa que estava mais empolgada que eu, em alguns momentos que eu estava muito nervosa e me acalmou, a Vitória, que trabalha com a gente também, ficou durante todo o processo estava preocupada, fazendo perguntas, as minhas duas professoras de japonês, a Yako Parshira, a empresa que eu trabalho, que foi compreensiva durante esse processo e possibilitou que eu tirasse férias, e a minha família e amigos que estavam torcendo por mim. Muito obrigada. É isso. Já, né? É isso. Eu não sei finalizar. Dá um tchauzinho como que é, já, né? Ah, tá. Mas não vai ficar meio estranho do nada, já, né? Ah, não.